vou ler dois textos. Vou ler Êxodo aqui. E depois a gente vai voltar lá para Mateus, nossa série, Sermão do Monte. Jesus falando com os discípulos dele. Capítulo 7, verso 7 até o 12. Mas eu quero fazer uma conexão aqui. A Bíblia é cheia de conexões, irmãos. A Bíblia não são textos aleatórios, entendam isso. A Bíblia é um livro de uma história só. Não são várias histórias, não, é uma história só com vários personagens, entende? Alguém aqui já assistiu a saga do Senhor dos Anéis? Cara, assistam, tem filmes que são muito bons e nos fazem refletir. Se você olhar direitinho, tem vários personagens ali, mas a história toda é de um anel que tem que chegar a um local para ser destruído, porque aquele anel simboliza tanto poder que as pessoas se corrompem com o poder. Mas é muito bacana porque a pessoa que é comissionada a levar o anel até o local mais difícil de acesso de toda a história do filme, são 3 filmes, são bem rápidos, cada filme tem mais ou menos 3 horas. A pessoa que é comissionada, que é o Frodo, ele não é o mais forte, cara. Eu me amarro num orelhudo de flecha. Pra mim ele é Jonathan ali. Bicho é brabo, elfo. Tem um príncipe que ele herdou o trono. Mas a missão de levar um anel não é do mais forte, é do mais fraco. E aí eu consigo conectar logo, porque Tolkien, o autor, foi o cara que converteu, apresentou o Espírito Santo, Jesus, a mensagem do Evangelho, a C.S. Lewis. Ele era cristão. Tinha a diferença dele lá, mas ele era cristão. Assim como nós temos nossas diferenças. Eu consigo conectar porque mostra que na minha fraqueza é que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quem falou isso foi Paulo. É na minha fraqueza. É quando eu acho que eu estou fraco. É aí que eu estou forte. E Frodo era o mais fraquinho. Desse tamanho. Com os pés descalços. Não sabia lutar, não tinha arma, não tinha nada. Ganhou uma espada, mas nem sabia usar a espada. Que eu consigo associar também a palavra de Deus. Consegue entender? Mas naquele filme tinham vários personagens. Mas era uma história só. Assim é a palavra de Deus. Eu vou ler aqui para a gente conectar. Êxodo, capítulo 2, verso 23. Muito tempo depois, atenção a isso. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam. Clamavam. Muito tempo depois, eles continuavam clamando debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó. Agora vai lá para Mateus 7. Mateus 7. Verso 7. Mateus 7, verso 7. Vou ler até o 11. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. É insistência. Isso aqui é insistência. Peça, busque, bata, e a porta será aberta. Verso 9. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, está falando de mim e de vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deixa eu fazer só uma breve recapitulação aqui. A gente está na saga, no estudo do Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7. A gente está no último capítulo do Sermão do Monte. Ao final desse mês, a gente calcula que será findado esse sermão e a gente vai começar uma outra série. Estou vendo com o pastor Ulisses aqui porque a gente vai abordar. Acredito eu que vai ser João. Estou falando assim já para dar uma pressão dele, mas eu sei o que ele vai dizer. A gente depois vai sentar e a gente vai orar e concordar junto.
Mas a gente consegue entender desde o início das nossas pregações aqui, dos nossos estudos, do nosso compartilhar da palavra de Deus, que quando Jesus subiu ao monte, ele chamou os discípulos, mas uma multidão o seguiu. Amém? Ele chamou os discípulos, mas uma multidão o seguiu, João. Os discípulos sentaram-se ao pé de Jesus e Jesus começou a ensinar aos discípulos, não à multidão, aos discípulos. Mas a multidão que estava em volta também se beneficiou, ouviu também o ensinamento de Jesus para os discípulos. Como Jesus começa essa série, esse sermão? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. E aí vem ali 8 características, bem-aventuranças, também chamadas de beatitudes, de pessoas que são discípulas de Jesus. Ouve isso, irmão. Se você quiser marcar na sua Bíblia, eu já marquei aqui na minha. Marca aí na sua Bíblia e põe assim, ó, características que eu tenho que ter como discípulo de Jesus. Tem lá 8 características. Ele termina essas características assim, ó: bem-aventurados serão vocês quando perseguidos. Que é isso, Jesus? Eu vou desenvolver um caráter igual ao teu, eu vou me tornar mais parecido contigo, e aí o Senhor termina: bem-aventurados perseguidos. Tá lá. Fala assim, ó: pois estes herdarão o reino de Deus. E aí Jesus ensina: vocês têm que desenvolver essas características, Jonathan. É por isso que o reino de ser cristão é viver de forma extraordinária aqui, irmão, no nosso ordinário, no nosso dia a dia. A gente às vezes cria uma ideia de levitação espiritual. Eu levito, sou cristão. Eu me torno tão espiritual que eu não enfrento mais as batalhas do dia a dia. Isso é um erro tremendo, irmão. Porque você cria uma expectativa e quando o dia a dia vem, eu falo assim: poxa, mas cadê Jesus agora? Porque a gente não entendeu que a gente tem que viver o extraordinário, o sobrenatural no nosso dia a dia. Carinho. É no meu relacionamento com a minha esposa, com meu irmão, no trabalho, na escola, na faculdade. É aí que eu mostro que eu sou bem-aventurado, discípulo de Jesus. Consegue entender? Mas depois que Jesus ensina isso, ele faz o seguinte, ó: já que vocês aprenderam, agora vocês não podem viver da mesma forma. Vocês agora vão impactar onde vocês estão. Sendo o quê? Sal e luz. Logo a seguir. Depois das bem-aventuranças, vem o sal e luz. Nunca vi uma luz ser colocada debaixo da mesa. Não, não pode. A luz tem que ser colocada em cima. Para quê? Para que todos sejam iluminados pela presença dele na minha vida. Estão conseguindo entender? Tu tem que ser sal. E o sal, se não cumpre aquilo que ele é feito, criado para cumprir, ele vai cumprir um outro propósito. A cultura fala que o sal que perdeu o gosto, ele era lançado em cima do telhado, para que as pessoas pisassem ele e ele tapasse as brechas das pedras que fechavam os telhados. Então evitava que caísse pingueiro. O cara diz assim: estou fazendo o meu papel. Não, irmão. Sal não é para isso. Sal é para conservar. Conservar o quê? O reino de Deus aqui na terra. Porque agora eu sou bem-aventurado. Mas Jesus logo a seguir fala assim, ó: vocês entenderam? Bem-aventuranças? Agora vamos se movimentar para que as pessoas vejam, sejam sal e luz. Baseado em quê? Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou evoluir, desenvolver essas características de Jesus em mim? Aí Jesus fala algo tremendo. Não foge daquilo que já foi escrito. Ai daquele que tirar um pingo ou um iota, que é no hebraico lá no grego, iota é uma letrinha, é um medinho às vezes. Tirar qualquer coisa da minha palavra. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não vai passar. Então palavra, irmão. Irmão. Ontem eu recebi um textão de uma pessoa que viajou para o Brasil. E ela falou: pastor, eu estou aqui, estou indo em uma igreja com pessoas que eu amo muito, eu gosto muito dessas pessoas. Mas a igreja é complicado. A igreja não vive falando que eu vou ganhar, que eu vou ter, que eu vou receber, que eu vou ser curado. Eles não pregam a palavra. Eles só prometem coisas que
que nem mesmo Jesus prometeu, irmão. A gente está hoje falando sobre a crucificação, mas muito mais sobre a ressurreição, porque a crucificação já passou, foi sexta. E eu fico imaginando, eu vi um trecho de um teólogo que eu gosto muito, ele falou assim, irmão, é um absurdo o que a gente ouve às vezes nos púlpitos. Parece até que quando Jesus foi pregado lá, um prego, tal, esse prego vai ser recompensa, porque o Lucas vai ganhar um carro. Outro prego, tal. Não, esse outro prego aqui, pelo menos ele vai ser curado. Um outro prego, tal. Não, ele vai receber um apartamento. Não, irmão. Não foi para isso que Jesus foi crucificado. Ele se põe pendurado na cruz, sabe para quê? Para pagar um preço que eu e você não poderíamos pagar. Para lavar os nossos pecados. Para nos dar o direito de sermos chamados filhos de Deus. E eu falei para ela, minha filha, procure uma igreja não mais próxima à sua casa. Procure uma igreja, agitei. Procure uma igreja não que seja frequentada por seus amigos. Procure uma igreja mais perto da palavra de Deus. E foi exatamente isso que Jesus falou ali. Não tirem nada, não acrescentem nada. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Foi isso que ele falou, irmão. Logo após isso, vem algo muito interessante que a gente está estudando no mês de ensino aqui. Vocês podem vir todo sábado às 19 horas, que são as 6 antíteses de Jesus. Jesus fala assim, mas também não adianta vocês só lerem, vocês têm que entenderem. O verbo ali é plerosai, que é assim, é você trazer para fora o entendimento. Não é somente você ler, é ler, mas você entender. E quando eu entendo, eu faço o quê? Eu aplico na minha vida, eu pratico na minha vida. Aí Jesus vem assim, vocês ouviram o que foi dito? Os caras, claro que sim, os caras eram judeus, irmão. Bar mitzvot é quando o menino, aos 12 anos, se apresenta de frente a um rabino e fala, eu vou recitar toda a lei. 12 anos, eles sabiam o que estavam fazendo ali. Sabiam as leis, sabiam as letras. Mas Jesus falou assim, é muito mais do que saber letras. Não é para vocês pararem de ler. Há uma confusão hoje em dia. Não, a letra mata e o Espírito vivifica. Quando eu ouço alguém falar isso, a primeira pergunta que eu faço assim, faz quanto tempo que tu não lê a Bíblia? É de praxe. Eu nunca errei. Não é porque eu sou bom não, mas eu nunca errei nessa. A letra mata e o Espírito vivifica. Fala assim, tu leu a Bíblia hoje? Li. Qual o texto? Eita, não lembro. Mentira. Tu leu ontem? Faz quanto tempo? Outro dia eu insisti e falei, faz quanto tempo? Ele fez? Faz mais ou menos uns 20 anos que eu não leio a Bíblia. Mas o cara se levantar vai dizer, a letra mata, o Espírito vivifica. Que Espírito, irmão? Alimentado pelo quê? Se o próprio Jesus falou. Se alimente da palavra. Se alimente da palavra. Mas não é somente ler. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. É muito mais profundo. E foi o pastor Ulisses que trouxe isso aqui. Falou, irmão, a graça é muito mais profunda do que a lei. Porque naquela época as pessoas achavam que se tivesse uma aparência de anjo, de bonzinho, estavam safos. Aí Jesus fala assim, sepulcros caiados. Sepulcro caiado é um calzinho, sabe que cal? Aquela água branca que você dá hoje, se amanhã chover, sai tudo. É uma aparência só de beleza. Por dentro, vale de ossos secos. E não é aquele lá que ressuscitou não, que se levantou não. Sepulcros caiados. 6 vezes Jesus fala, ouviste o que foi dito? Eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito? Eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito? Não matarás? Eu porém vos digo. Começa tudo no coração. Se tu odiar o teu irmão, cuidado, o próximo passo é você ser capaz de matar. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Se tu pelo menos olhar e cobiçar, eu com ele, ou eu com ela, eu com ele, não, vai lá. Eu com ela, não, já pecou, irmão. Ouviste o que foi dito? Odeie, olho por olho, dente por dente. Não tem isso na Bíblia. Tradição. Eu porém vos digo, ame o teu inimigo. Entendeu, Vini? Vini chegou ali, pastor, vai vir uma galera aí. Eu disse, aleluia, irmão.
que não veio, cara. Que pena que não veio, cara. Deixa eu dar uma pausa aqui. A Bíblia fala que quando Jesus foi chamado para ser julgado de forma injusta, uma mentira tinha sido espalhada ali, falsas testemunhas tinham sido levantadas. A Bíblia fala que Herodes, escuta isso, Herodes era inimigo de Pilatos. Inimigo de Pilatos. Eles não se constatam, está lá a Bíblia. Eles eram inimigos, guerreiro. Dois homens que eram inimigos. A Bíblia fala que naquele momento em que Jesus apareceu na história, na vida dos dois, sabe o que aconteceu? Eles viraram amigos. Dois inimigos, dois incrédulos, usados, se unindo para fazer o mal. Mas naquele momento eles se tornaram amigos, irmão. Nós somos irmãos, cara. Assim é o que, cara? Nós falamos que servimos a um mesmo Deus, que Jesus morreu por mim e também por ele lá. Mas eu digo assim, ó, eu odeio aquela pessoa. Consegue entender que é muito mais aqui na terra do que ser espiritual? Aleluia! Fala da cama sul, da cama desse, se ele canta lá na praia. YouTube, Twitter, sei lá, Instagram. E aí quando eu saio daqui eu olho, eu odeio aquela pessoa. Que espiritualidade mentirosa, falsa é essa, irmão? É muito mais real, Jonathan. É muito mais no meu dia a dia. Lá em casa é proibido falar eu odeio. Conselho que eu dou a vocês: a boca fala, mas o coração está cheio. Cuidado, irmão. Ah não, é só dizer, está dizendo, irmão. Ah, eu não matei ninguém, mas eu odeio aquele cara. Está dizendo, irmão. O próximo passo, sabe o que é? Passar com um carro, uma poça de água para jogar água nele no ponto de ônibus. Fala, toma aí. Me viu passando pela prova agora? E agora? E agora? Se você quisesse. É muito mais interior, cara. Mas a gente consegue ver no capítulo 5 uma sequência. Tal. E ele finaliza assim, ó. Ame os seus inimigos, que é muito difícil. O contexto ali era um povo humilhado, pressionado, aprisionado, subjugado por uma nação poderosa. Os romanos eram poderosos, porque eles tinham armas, técnicas de guerra. Os caras não aliviavam, irmão. Paulo foi morto arrancando a cabeça. Sabe por quê? Porque foi um privilégio para ele, como romano, morrer assim. Porque se ele não fosse romano, ele como terrorista, ele foi julgado como terrorista, ele seria crucificado. Mas a crucificação era somente para os outros povos, todos os judeus e gentios. Então os caras estavam subjugados. Aí vem Jesus, que a expectativa era qual? Que ele fosse um rei militar para trazer livramento para a nação e falar assim, ó, ama o teu inimigo, irmão. Aí eu te pergunto, como é que está o nosso coração? Espiritual demais, mas no nosso ordinário nós não praticamos nada. Tem alguma coisa errada aí, irmão. Sepulcro caiado, consegue entender, igreja? Sepulcro caiado, cara. Eu sou muito espiritual. Eu jejuo, eu canto, eu pulo, eu danço, eu sirvo aqui. Mas e aí, o teu lidar com o teu irmão, como é que é? Por isso que eu olho para mim às vezes e digo, meu Deus, eu tenho que mudar muito. Eu ainda tenho que me converter em muita coisa ainda. E às vezes eu quero ir para o Palavra da Vida, ou nós irmos para lá para a igreja do Igor, ou qualquer outra igreja que a gente é convidado às vezes, e às vezes eu fico feliz porque a gente prega lá e com um fervor, aí vem coisas no meu dia a dia que eu olho, e agora? Aí vem Jesus, capítulo 6. Ajuda o próximo, irmão. Jesus aí fala sobre o quê? Sobre as esmolas. Mas ele fala, mas cuidado, ajuda o próximo. Tu entendeu tudo, desenvolveu essas características, tu é sal e luz, tu aprendeu que é no interior, não é no exterior, ouviu o que foi dito, eu porém vos digo, agora começa a praticar da esmola, ora, jejua em secreto. Aí vem uma sequência linda, em secreto, é no teu íntimo. É com a consciência de que aquele que precisa ouvir, vai ouvir. Em secreto. Não é tocando trombetas, como fala lá no início do capítulo 6.
Não é colocando no Instagram, como o pastor Luiz falou ontem. Quero curtida. Não é fazendo fotinha com cara de piedoso. Passou a mídia. Acabou a mídia. Não é isso. É porque agora eu sei quem eu sirvo. Agora eu sei que o meu Redentor vive. Agora eu sei que o preço foi pago. E agora eu sei que Ele está sentado direito do Pai, intercedendo por mim. É diferente a parada. A coisa muda, cara. E ele fala assim, olha, e as conexões desse texto todinho são maravilhosas. Vocês vão entender porque eu estou fazendo isso. Aí vem logo após assim, ó, cuidado, porque onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Quando eu li, eu disse, tá bom, beleza. Entendi, Deus. Se o meu coração está nos aplausos, se o meu coração está nos elogios, ou no tapinha nas costas, não está no reino de Deus. Por isso que vem a sequência. Cuidado. Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Consegue entender? Estamos pegando a sequência lógica. Porque a fé em Cristo, em Deus, é uma fé inteligente. Lembra dessa pregação, pastor? Fé inteligente. A fé, nós somos o povo mais feliz e capazes da terra. É só você entender que você é em Cristo. É em Cristo, não é em você, é em Cristo. Nós não somos autossuficientes, mas em Cristo nós somos capazes, amém? E aí vem Jesus, cuidado. Os teus olhos são a janela da tua alma. Ou seja, se eu desejo tanto, eu olho para onde? Para onde o meu tesouro está. E onde está o meu tesouro que eu estou olhando o tempo todo? Está o meu coração. Olha que lindo. Aí como é que acaba o capítulo 6? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Olha que lindo Jesus, cara. Jesus é demais, um mestre. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas, irmão, tu já ganhou o tesouro. Mateus 13:44, eu repito esse texto o tempo todo. Tu já achou a pérola, tu já achou o baú cheio de ouro, irmão. O baú no final do arco-íris é mentiroso, mas esse baú cheio de ouro que é Cristo Jesus, esse é real. Tu já achou esse tesouro. Fica tranquilo, a cada dia tem o seu mal. Descansa. Então você vê uma sequência. Mas aí começa o capítulo 7. E eu sou dotado de falta de inteligência, irmão. E quando eu li o capítulo 7, eu disse, cadê a conexão? Cadê a conexão? Acabou desse jeito aí. O 5 acaba, amo os inimigos. Então agora vamos praticar, beleza. O 7, descansa. A cada dia tem o seu mal. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Aí vem o 7, não julgue. Parece que Jesus parou e teve um lapso assim. Não julgue. Antes de julgar, se coloque em posição de ser julgado. Preste atenção. E se você se colocar na posição de ser julgado, você vai ser retirado de ti o quê? As traves que me impedem de olhar o meu próximo. Foi a pregação de domingo passado que o pastor disse. E quando eu tiro as traves dos meus olhos, eu consigo enxergar a Ana e dizer, Ana, estou vendo que tem um cisquinho no teu olho. Mas é um cisquinho no olho dela. Porque o meu tinha uma o quê? Trave, que me impedia de olhar direito as coisas. Mas essa trave fica até o momento em que eu falo assim, eu não me julga. Não vou falar para ela não, porque ela é literal, né? A esposa é literal o tempo todo, né? Tchau, facãozada. Eu também, ela. Ele fala assim, Julinha, me julga. Olha para mim. Me ajuda a crescer. E aí vem Jesus. Aí eu disse, entendi. Se eu desenvolvi tudo isso em mim, gerou em mim o que agora? Uma identidade de discípulo. Preste atenção, que é sequência. Se é uma identidade de discípulo, gera em mim o que? Um DNA espiritual. A Bíblia fala lá em Coríntios que o homem carnal julga as coisas carnalmente. O espiritual, espiritualmente. Então agora que eu tenho um DNA espiritual, os meus olhos foram abertos de forma espiritual, eu consigo enxergar as coisas de uma forma melhor. E eu não julgo só de forma carnal, agora eu consigo julgar de forma espiritual. Então eu consigo retirar de mim, porque agora eu tenho características de um discípulo, capítulos 5 e 6, agora gerei em mim uma identidade nova,
Lembra? Nova criatura gerada em mim. E agora eu posso auxiliar o meu irmão de forma espiritual. Olha como Jesus é lindo. Olha a sequência lógica da coisa. Aí o cara, top. Aí daqui a pouco, vamos ver a sequência agora. Aí vem Jesus, verso 7. Eu vou ler com vocês mais uma vez. Põe o 7 aí, por favor. O 7 do 7. Peçam e será dado a vocês. O cara, peraí, calma agora. Aí já entrei para fui. Irmão, eu estou falando, eu sou meio lento nas coisas, cara. Aí eu fui ler. Peçam e será dado a vocês. Eu disse, peraí, cadê a sequência de novo? Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Vai. Pois todo aquele que pede, recebe. Que busca, acha. Que bate, abre-se-vos-á. Pois se vocês que são maus não são capazes de dar uma pedra a um filho de vocês que pede um pão, não são capazes de dar uma cobra a um filho de vocês que pede um peixe, quanto mais o Pai de vocês que está no céu. Pegou? E eu fiquei pensando, o que tem a ver, cara? Qual é a conexão, Jesus? Espírito Santo, fala comigo. Qual é a conexão? Escuta algo aqui. Há um teólogo americano que ele fala assim, ó, que esse texto me retrata uma vida de um filho na casa de um pai. Aí eu comecei a entender. Naquela altura, as pessoas se dirigiam a Deus muito mais como Deus ou como Senhor. O fato de falar pai era algo muito novo, era algo muito íntimo e era meio que evitado até. Era até um pouco evitado falar pai, porque era meio que uma falta de respeito. Sabe quando a gente canta música? Até hoje eu não consigo cantar bem. Você mudou a minha história. Eu falo, Jesus mudou. Eu falo, até hoje. Não me leve a mal não, mas eu falo até hoje. Porque falar você com Jesus, eu falo assim, rapaz, é demais. Aqui em Portugal eu aprendi que você é um diminutivo de voz de ser. Então é uma atitude, uma expressão muito respeitosa. Mas eu, na minha ignorância, falo assim, não, você não, irmão, Senhor, Jesus, hoje, século 21, pós-moderno, ainda assim eu tenho essas coisas. Lá atrás, irmão, era muito mais. Mas Jesus já quebrou isso falando o quê? Na oração. Quando orarem, orem assim. Pai nosso. Lembra desse? Não é Deus meu, Senhor meu, e Ele é Senhor. E Ele é Deus, tá bem? Mas ensina assim, ó. Cria uma intimidade com Ele. Chama Ele de Pai. Fala com Ele, se abre para Ele. Porque um pai sabe o chulé que tu tem, irmão. Um pai sabe que de vez em quando tu usa a mesma cueca 5 vezes na semana. Um pai sabe que aquela calça está dura assim, ó. Porque tu dorme com ela, joga bola com ela, vai para a escola com ela. O pai sabe tudo. E mesmo assim, sabe o que ele faz quando tu chega em casa? Ele dá um cheiro no cangote, irmão. É ou não é? Pai nosso. O texto fala assim, ó. Pai, qual pai fará isso? Imagina o pai de vocês. A ideia do teólogo é um ambiente familiar. Olha que lindo. Quando eu ouvi isso, eu disse, que bacana, cara. Eu pego onda, não pego mais, mas pegava uma onda desde os 12 anos. Minha mãe está ali. Minha mãe, ela tem um hábito de se acordar todos os dias, 5 da manhã, e bater todas as panelas da casa. Uma coisa linda, já começa cantando, irmão. Já começa cantando, e ela bate panela, fecha a porta, e é pá, tux, pá, tux. É no ritmo, se meter naquela, detona esse negócio aqui, cara. E eu, para ir para a escola, irmão Marco, era uma confusão para me acordar. Mas para ir surfar no terral, o terral é quando o vento vira da terra para o mar. Maral, do mar para a terra, terra para o mar. E nesse momento, a Rebeca sabe bem disso, quando o vento vira, as ondas são confrontadas pelo vento, e aí tem a tubular, o barrel, sabe mais do isso? E você chegar de manhã, 5 da manhã, sentir o cheirinho, o silêncio, e entrar no mar, muitas vezes eu sozinho no mar, porque era uma conexão que eu tinha com Deus naquele momento, irmão. E eu me acordava 5 da manhã todos os dias. Perdão, Débora. Às vezes eu pegava a farda, metia a farda e emprestava a prancha para o meu amigo no dia anterior. Não, vai lá, pode surfar. Cuidado com a minha prancha. Falava bem até eu ouvir. E ele levava a prancha. No outro dia eu ia para a escola mais cedo. Não vou mais cedo porque eu vou estudar na biblioteca, mãe. Olha que lindo, meu filho está bem estudioso. Eu pegava aí, ó, ia para a praia surfar. Ficava só o dia todinho. Chegava e ficava bronzeado.
só a base de lanchinho e caldo de cana, que lá em Maceió tinha muito, R$1, ô, época boa. R$1, era 5 lanchinhos, 10 centavos cada um, e caldo de cana. Nós, meu irmão, ficava o dia todo. Pensa que ficava gordo que eu era. Mas todo dia de manhã, a minha mãe estava com o quê? Com a vitamina de banana pronta, pastor Gabeto. Todo dia de manhã, vitamina de banana pronta. Cuscuz, macaxeira e batata doce. No dia, eu falava assim, eu não quero. Mas no dia que ela não acordava, que não acontecia isso, mas ela fazia as plantões dela. No dia que ela não estava lá, como é que eu me acordava? Mãe! Pede, cadê minha vitamina? Consegue entender? Pedi e você será dado. Cadê minha vitamina? Ela não estava. Eu disse, cadê minha mãe? Eu ia atrás da minha mãe, a casa dela era grande. Ia atrás da minha mãe, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Eu ia o quê? Buscar minha mãe. Ambiente familiar. Eu ia buscar minha mãe, cadê minha mãe? Eu insisti porque eu queria minha vitamina. E eu não achava minha mãe. E aí minha mãe está no quarto. Só que para bater na porta do meu quarto, irmão, minha esposa, só tem que ser meus filhos. Vocês podem entrar lá em casa, abrir a geladeira, fazer o que vocês sentar no sofá. Sentar, não pode ficar em pé no sofá, fiquem sabendo disso. Podem sentar no sofá, podem ligar a televisão, podem brincar, podem pegar até o meu carro, a moto, podem ir embora. Mas para bater na porta do meu quarto, só meus filhos. Porque é um ambiente de quê? De intimidade. Consegue entender o que é que Jesus está querendo passar para a gente aqui? Um filho, ele tem intimidade para dizer, pai, cadê minha vitamina de banana? E aí Deus, silêncio. Porque ele quer o quê? Mais intimidade. Porque para pedir qualquer um pede, irmão. É ou não é? Aí vai o filho, vou em busca do meu pai. Cadê o meu pai? Eu preciso de vitamina de banana. Mas ir em busca de mim, de você, ou de qualquer outra coisa, qualquer um vai, irmão. Qualquer um vai. Agora bater na porta do quarto, aí é só para quem é filho, cara. Quando eu li isso, eu disse, meu Deus, que top, meu irmão. Que ilustração bacana esse cara trouxe, cara. Porque reflete muito bem. E aí eu consegui entender. Se eu agora tenho uma nova natureza, se agora eu sou filho de Deus, se agora eu aprendi com o meu mestre Jesus, que eu tenho características, e eu vivo diferente, e eu ouço a voz dele, e eu me deleito e medito na palavra dele, e agora eu amo até mesmo o meu inimigo, é o último capítulo lá, e agora eu faço tudo em secreto, porque eu não quero que as pessoas olhem para mim, para me dar aplausos, eu quero atrair a atenção das pessoas para Deus, que ele cresça e que eu diminua. Agora, irmão, eu mudei quem eu sou interiormente. Alguns demoram mais tempo. Essa mudança demora mais tempo, é natural. Alguns são mais rápidos, outros são mais lentos. É normal, irmão. A gente não está aqui para julgar o teu tempo de processo de melhora ou de evolução. Mas tem que haver esse processo. Tem que haver esse processo. Porque senão, irmão, sepulcro caiado. Consegue entender, Lê? Sepulcro caiado, cara. Quando eu vejo pessoas que eu vi há um tempo atrás de uma forma, e hoje eu olho, Carlos, e vejo diferença, glória a Deus, cara. Às vezes tem a mesma luta ainda, mas a postura dela em relação à luta é outra, cara. Sabe o que é triste? É eu olhar pessoas com 20 anos de caminhada e eu olho e digo assim, eu sou assim. Eu sei que você é assim. Porque eu também sou assim. Mas agora habita em mim um novo homem. Agora não digo, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. É um processo, igreja. Com essa intimidade, com esse processo, gera em mim o quê? Uma liberdade de andar na casa do Pai. Consegue entender a conexão? Mas aqui fala sobre algo muito importante. Fala sobre persistência. Na Bíblia de vocês, na minha está assim, ó. No capítulo 7, verso 7, fala assim, ó. Persistência na oração. E aí me leva para um outro local. Para um outro local. Abra comigo, por favor, aí. Em Lucas, capítulo 11, verso 9 e 13. Lucas 11, verso 9 e 13. 9 ao 13, perdão.
capítulo 11, do 9 ao 13. Eu vou ler do 5, põe do 5, por favor. Então lhes disse, isso é Jesus, já bom? Suponham, é uma parábola, que um de vocês tenha um amigo, não é conhecido. Se é amigo, é íntimo, você vai entender como um ambiente aqui é um ambiente de intimidade. Suponha que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães. Emprestar pão é conversa fiada, né? Porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa, no caso, responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, olha que coisa, não vou me levantar para dar o pão porque ele é amigo, ele é íntimo. Meu irmão, não perturba, cara. Tu é chato pra caramba, já não é a primeira vez que tu faz isso. Olha o que fala aqui. Por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Olha a conexão que eu falei. Por isso lhes digo, pensam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois tudo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Verso 11. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, aqui muda, um ovo, lhe dará um escorpião? Olha o 13, olha o final do 13, para a gente entender algo. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o que agora? O Espírito Santo. Agora mudou. Agora foi para um âmbito espiritual. Agora tem mais vitamina de banana. Consegue entender? Agora muda, porque muitas vezes pessoas pegam esse texto do Mateus 7 e falam assim, ó, tá vendo aí? Tudo que você pedir, tudo que você buscar, tudo que você bater, Deus há de conceder. Mas Lucas fala algo diferente. Deus dará o Espírito Santo. Aí muda, irmão. Porque a ideia de busca aqui é uma busca de intimidade com o Pai para desfrutar da presença dele, não da vitamina dele. Muda, irmão. A Bíblia fala aqui no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 18, sobre uma viúva que tinha uma causa e ela precisava que essa causa fosse resolvida. A Bíblia fala que ela foi até o juiz e esse juiz era corrupto, mas ela insistiu. E o juiz daqui a pouco, ela voltou e ela insistiu, o juiz daqui a pouco. E ele fala assim, eu vou me livrar dessa mulher, vou resolver logo a causa para ela não me importunar mais. Aí Deus fala assim, se esse juiz corrupto fez isso com essa mulher, imagine o Pai de vocês que está no céu, como não responderá a oração de vocês? O que tem a ver isso com o prático? Como é que está a minha vida de oração? Como é que está a nossa vida de oração, João? Eclesiastes 3:1 fala que atento para todas as coisas. Na ocasião certa, há de acontecer. Mas há um tempo determinado. Como é que está a minha vida de oração, irmão? Quanto tempo eu demoro orando ou persistindo na oração, sabendo que eu oro para aquele que ouve o meu clamor, irmão? A minha oração é controle remoto. Tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Tem que ser no meu tempo, tem que ser no meu tempo, tem que ser no meu tempo. Como é que está a minha vida de oração para descansar e dizer, Deus, faz 2 anos que eu oro e nada acontece, Deus. Vou parar de orar.
Eu, Lucas, Samara, oro um mês, jejuo 3 dias. E eu quero que a oração seja rápida. Responde logo, Deus. Usa o texto bíblico. Não seja tardio em me responder. O salmo. Apressa-te em me socorrer. Como é que está a minha vida de oração, irmão? E quando Deus demora para responder a oração, Rose, como é que eu me posiciono? Qual é a minha reação, querido? Abre aí Abacuque 3. Abacuque 3:1, abre aí. Abacuque, profeta Abacuque. Profeta menor. Abacuque 3:1. Quem não achou está aqui na tela já, também não achei não. Vou dar uma desculpa porque eu estou só com a mão. Abacuque 3:1. Mete aí na tela. Oração do profeta Abacuque. Oração do profeta Abacuque. Ouve isso. O contexto ali era que os assírios já estavam invadindo tudo. Os babilônicos já estavam invadindo tudo. A nação já era subjugada. Se tu for ler lá o Antigo Testamento, tu vai ver que teve um cerco de 18 meses. Nabucodonosor cercou durante 18 meses. O profeta fala assim, melhor era ter morrido pela espada. Há um relato em que as mães comiam os filhos de tamanha fome. E Abacuque, o homem de Deus, faz o que, pastor? Deus, cadê a tua justiça, Deus? Nós somos o teu povo. Cadê o Senhor? Vem meu socorro. Ele declarava salmos, irmão. Eleve os meus olhos para o monte, onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. E o Abacuque estava orando ali, cara. E ele orando. Mas no verso 17, põe o verso 17. Veio um ensinamento poderoso para mim e para você. Um ensinamento poderoso de persistência na oração. Irmão, escute. Continua orando, igreja. Continua orando. Não sai da tua posição. Continua orando até a tua oração virar uma canção. Até a tua oração virar uma canção. Não para de orar. Ora aquele que está ouvindo o teu clamor. Transforma a tua oração em clamor. Porque clamor é gritar: Deus, vem em meu favor, faz a tua vontade. Isso é clamor. Olha o verso 17. Depois de tudo aquilo, um cenário terrível, e Abacuque não estava vendo uma solução para o problema, porque não houve. O povo foi levado cativo. E desde aquele dia até 1800 e tal, o povo ficou sem terra. Não houve mais terra para o povo de Deus. Mas Abacuque diz algo poderoso para mim. Mesmo a oração insistente e persistente virou uma canção na minha e na tua vida. Virou uma canção na vida de Abacuque. E na minha boca vira uma canção ou vira uma reclamação. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral nem bois no estábulo, vamos? Ainda assim, irmão, aqui é o segredo, igreja. Mesmo que eu não veja solução para nada, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Como é que está a minha vida de oração? Será que eu posso cantar? Todavia me alegrarei. Será que eu posso cantar? Será que eu posso cantar isso aí? Ainda que não haja fruto na vida,
ainda que o fruto da oliveira minta, mas ainda assim eu vou me alegrar em Deus. Canta alto. Todavia me alegrarei. Será que eu sou capaz de cantar isso? Todavia me alegrarei. Sem ver solução nenhuma. Eu não vejo expectativa no meu problema, mas eu canto. Eu tenho coragem de cantar ao povo que crê nesse Deus. E nós somos parte desse povo. Não importa o tempo, Todavia me alegrando no seu Deus. Todavia me alegrarei. No seu Deus. Todavia me alegrarei. Vamos juntos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Aleluia. Vamos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o broto toda beber a mina, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da videira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia, aleluia. Essa é a posição que Deus quer de mim e de você. É isso que Ele espera da igreja, que realmente ama e confia no noivo, não nas coisas do noivo. Essa é a diferença do evangelho verdadeiro, Senhor. Não importa o que esteja acontecendo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e às vezes eu sou atingido, irmão. Ou não? Eu sou atingido. Mas não importa, irmão. Paulo, cara, falei sobre isso no domingo passado. O maior líder ali, tirando Jesus, óbvio, do Novo Testamento. O cara escreveu, Rebeca, metade do Novo Testamento. Fez várias viagens, sofreu naufrágios, foi apedrejado, tomou chicotada, cusparada, tapa na cara, quando ele não conseguiu enxergar um sacerdote, o sumo sacerdote, em diante de Agripa. Foi insultado, foi rejeitado pela igreja durante o tempo para aprender, porque Paulo se achava demais. Mas depois Paulo se converteu, cara. E Paulo dedicou a vida dele, irmão Marcos, a pregar o evangelho de Cristo Jesus. Mas 2 Timóteo, o último texto que Paulo escreveu, a história dele relatado, no capítulo 4 ele fala assim, ó: Timóteo, meu filho, todos me abandonaram. Eu agora estou preso na prisão Mamertina. A única visita que eu recebo aqui é dos ratos e das baratas. Timóteo, não tem nenhum Wi-Fi aqui, irmão. Estava lá jogado. E ele fala que na defesa dele, ele olhou para um lado: cadê meus companheiros? Porque Paulo tinha sido acusado de terrorista. No dia 18 de julho do ano 64 depois de Cristo, houve um grande incêndio em Roma. E os bairros que faziam parte de Roma ali, 10 bairros foram queimados, 4 ficaram intactos, quase intactos. E esses 4 eram habitados por judeus e cristãos. Nero, o maluco Nero, olhou e falou: foram os cristãos que tocaram fogo em Roma. Quem é o líder? Paulo. Foi esse Paulo, o líder dos incendiários. Prende ele, acusado de terrorismo. Todo mundo que fala assim, ó: eu conheço Paulo. A polícia, GNR da época, que olhar e falou: opa, então faz parte do grupo dele. Então o que aconteceu? Todo mundo se afastou de Paulo. Ouve isso, João?
Paulo, na defesa dele, ele pensou, não, mas vai dar aqui os meus passa, como a gente fala. Os ponta firme. Olhou para um lado, olhou para o outro, não tem ninguém ao lado de Paulo. Ele fala, Timóteo, ninguém está aqui comigo, Timóteo. Traz para mim uma capa, o cara estava com frio, irmão. O cara dedicou a vida ao evangelho, cara. Estava lá na prisão. Por isso que ele falou assim, ai, olhe por mim, eu estou aqui tristinho. Paulo, Timóteo, fica firme, Timóteo. Não desiste da caminhada não, Timóteo. Não se envergonha do teu prisioneiro aqui não. Ele fala isso, Timóteo. Não tem vergonha de mim não, Timóteo, que eu estou preso por amor ao evangelho. Procurou, não tinha um amigo do lado dele. Demas, que foi citado, que é citado na carta de Colossenses, junto com Lucas, como companheiros fiéis de Paulo. Ele fala, até Demas me abandonou, trocando-me pelas paixões deste mundo. Escuta isso. Ele fala assim, ó, Timóteo, não tinha ninguém do meu lado. Mas quando eu olhei para o céu, eu pude sentir que o meu Deus não me abandonou, cara. Olha que evangelho, meu irmão. E hoje, eu oro uma semana pedindo coisas. Deus não responde. Tiago 4 fala assim, vocês não recebem porque pedem mal, pedem para o seu próprio deleite. Está lá, Tiago 4. E hoje eu peço coisas, Deus não me dá para me livrar, João. Fala, não vou dar não, Lucas, porque vai se corromper, cara. Eu quero tu comigo para a eternidade, cara. Não vou te dar não. Deus não dá por cuidado às vezes, cara. Porque Ele quer me levar para um local de intimidade com Ele. Vem para o meu quarto, meu filho. E como é que eu me posiciono? Todavia me alegrarei ou não? Irmão, o clamor move o coração de Deus. Vai lá para Êxodo, por isso vai acabar. É Páscoa. É Páscoa, a gente tem que conectar com a Páscoa. Êxodo 1, Gênesis 50, no finalzinho ali, fala que José, que era o conhecido da época, abre aí, por favor, Êxodo 1. Êxodo 1. Vocês vão ver aí, no capítulo 1, perdão. O verso 8 vai falar logo assim, ó. Êxodo 1, verso 8. Quem achou diz amém? Amém. É quem achou, ninguém está lendo aqui não, viu? Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que não sabia nada sobre José. José foi o grande cara, o cara que impactou toda a nação do Egito. Foi o cara que trouxe revelações de sonhos, que ele serviu a Faraó, e aquilo gerou em Faraó uma credibilidade para com José. José foi tão abençoado que Faraó falou assim, ó, chama todo mundo. Viram 75 pessoas da família de José, pais, irmãos e por aí vai. Viram 75 pessoas. Deu a José e aos irmãos de José, a família de José, a melhor terra. E eles produziram e Deus abençoou. E o faraó amava José. Tanto é que falou assim, José, toma o meu anel, abaixo de mim aqui no Egito é só você. José viveu 110 anos, você vai ver isso lá no capítulo 50 de Gênesis. 110 anos. Então, passou-se muito tempo. Depois de um outro tempo, uma outra espera, a Bíblia relata aqui no capítulo 1 de Êxodo que um novo faraó subiu. E atenção, você tem que entender algo. O faraó, para os egípcios, era uma divindade. Era uma encarnação do deus Horus. Não sou eu que estou inventando não, tá bom? A história é isso. E os egípcios são assim. O faraó era Deus na terra, era o Deus homem, sacou? Então, se era um Deus falando, as pessoas falam o quê? Obedeciam. Vem José, morre e levanta-se um outro faraó, que não mais considerava nem lembrava de José. Ele olhou e aquelas 75 pessoas já tinham virado 600 e tantos mil homens, fora mulheres e crianças. As estimativas são de 2 milhões de pessoas. Ou seja, ele fala ali, ó, tem mais judeu do que egípcio aqui. Se a Assíria vir contra nós, os judeus vão se juntar com eles, vão lutar contra o povo egípcio, vão ganhar a liberdade e a gente está lascado. O que a gente tem que fazer? Trabalho. Começou a oprimir o povo. Pau cantou, irmão, chicote estalou. O povo era
obrigado a fazer tijolos e construir cidades para o faraó. Tu vai ver lá, lê lá que tu vai ver. Cidade de Ramsés, Manassés é o filho de Ramsés e Tirão, acho que é o nome. Tu vai ver lá. Os povos trabalhar. Nesse momento o povo começou a clamar. E nessa altura veio aquela famosa história que todo mundo sabe. O faraó olhou, fez ter que parar o nascimento desses camaradas. Chamou uma tal de Puara lá. Puara é, minha mulher chama as mulheres meio escandalosas de Puara. Mas a mulher dali é Puá, entendeu? Quando eu vejo, só lembro dela. Chamou Puá e Cifra e disse: vocês são parteiras, vocês vão ajudar as parteiras, as mulheres hebreias a perder o bebê. Era para ajudar as mulheres a perder o bebê. Vocês vão matar. Aí as mulheres, as duas, falou assim: não, nós temos temor a Deus, nós não vamos fazer isso. E elas não fizeram isso. E deram a desculpa: faraó, olha, oficiais, as mulheres hebreias são muito fortes. Toda vez que a gente chega para ajudar, já tem que beber. E aí faraó fala assim: então, ó, eu autorizo a qualquer egípcio. Qualquer egípcio pode pegar, se vê uma mãezinha passando. Imagina, Meg, uma mãe passando com um carrinho na rua, pode pegar o bebê e lançar no Nilo, repleto de crocodilos. Está lá na Bíblia, irmão. Nesse ambiente, contexto, nasceu Moisés. Moisés nasceu. Teve toda aquela história, foi lançado ao Nilo, a filha do faraó olhou, tirou ele, deu o nome dele de Moisés, que significa tirado das águas, levou ele para o palácio, deu para a mãe dele, Miriam, ficou. Então Moisés ficou ali entre dois mundos, o egípcio e o dele. E Moisés cresceu. A Bíblia fala que Moisés cresceu dotado em sabedoria, poderoso em atos e palavras. Isso me leva a pensar essa ideia de que Moisés era gago. Está lá. Moisés dotado em sabedoria, poderoso em atos e palavras. É curioso. E aí Moisés cresceu nesse ambiente aí. Crescendo. Aos 40 anos, algo bradou dele. A natureza hebreia dele bradou. Quando ele viu um egípcio maltratando um judeu. Todo mundo sabe disso. Vou passar aqui rapidamente, não vou ler, tá bem? Ele foi lá e combateu o egípcio, livrou o hebreu, matando o egípcio. A Bíblia fala que no outro dia, quando ele voltou, dois hebreus estavam brigando, dois irmãos, mais uma vez, o lance do perdão, dois irmãos estavam brigando. E aí ele foi lá e foi separar a briga. Sabe quem é você? Quem de nós dois aqui, ou do povo, constituiu você como juiz nosso? Você acha que a gente não viu o que você fez ontem? Vai também nos matar? Moisés ficou em pavor. E a Bíblia relata que ele falou assim: eu acho que o faraó já sabe, vai mandar me matar. E ele fugiu. Lembram disso? Aqui não fala, mas lá em Atos 7, no discurso de Estevão, põe aí por favor, Atos 7, fala que Moisés tinha aproximadamente 40 anos. Atos 7, mete aí, Atos 7, deixa eu lembrar qual que é o verso, acho que é o verso 14. Atos 7, 20, achei aqui. Atos 7, 20. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Está vendo aí? Então Moisés tinha 40 anos. Por que eu estou falando sobre tempo? Ouve isso. Porque quando Moisés nasceu, o povo já estava clamando. Êxodo 2, 23 e 24. O povo estava clamando já. Deus nos salva. Deus nos salva. E aí Moisés, 40 anos depois, ouve isso. O povo clamando, Fernanda. 40 anos depois, Moisés aparece em cena. Faz aquilo lá, vira um assassino, corre. Olha isso. E ele corre. 40 anos, a gente consegue calcular. O povo clamando. Ouve isso. 40 anos clamando. A gente está lendo em Mateus 7 sobre ter uma oração persistente. E ainda que tudo dê errado, eu vou continuar orando. Irmão, 40 anos. Nascem pessoas e morrem pessoas. Cidades são construídas, reinos são estabelecidos e reinos são destruídos. A história fala que em 13 anos, Alexandre o Grande conquistou todo o mundo. 13 anos. 40 anos, João, o povo clamando por livramento. Por quê? Porque eles estavam oprimidos por uma nação governada por um homem que dizia que era Deus, cara. Todos os motivos para Deus livrá-los. Porque eles conheciam o verdadeiro Deus. O Deus de Abraão,
de Isaac e de Jacó. Eles conheciam, eles sabiam da promessa de Abraão, cara. Estão conseguindo pegar? Eu estou servindo a um Deus verdadeiro. Estou sendo oprimido por um Deus falso. E eu estou clamando 40 anos, cara. E Deus não me responde. Mas tem mais. Atos 7 ainda. Dá um outro detalhe. Vai lá para o verso 30. Verso 30. Passados 40 anos, ou seja, 40 anos que Moisés tinha visitado o povo, passou-se mais 40 anos. Moisés tinha quantos anos, igreja? Só um que sabe. Quantos anos tinha Moisés, igreja? 80 anos o povo clamando. 80 anos o povo clamando. Deus nos salva desse homem, dessa nação idólatra, dessa nação politeísta, dessa nação que o homem fala que ele é Deus. Escuta isso, irmão. Às vezes eu oro assim: Deus, manda um anjo com a espada de fogo para matar aquele meu irmão. Eu jejuo por isso, para matar o meu irmão. O povo estava clamando 80 anos, Jonathan. Deus me livra da mão desse povo idólatra. Todos os motivos Deus tinha para livrá-los. 80 anos. E Deus quieto. Eu quero que vocês orem mais. Eu quero que vocês clamem mais. Isso é duro para mim, irmão. Porque eu tenho lutas que eu oro com autoridade. Eu oro e eu apresento a Bíblia contra Deus. Contra Deus. Eu quase que coloco Deus na parede, segurando no gogó dele. Lembra, Senhor. Julgar firmasse o teu amor. E nada pode mudar o que sentes por mim. Nada me separará do amor de Deus. Eu recito versículos bíblicos. Eu creio no Deus. Eu continuo crendo, tá bem? E eu coloco Deus na parede, irmão. Porque eu quero que Deus se mova de acordo com a minha agenda. Pegou? Eu quero ser dono da agenda de Deus. Deus, eu coloquei aqui, ó. São 7 segunda-feiras de jejum e oração. Na 8ª você tem que responder. E se Deus não responder? Não é Deus? Hã? Porque se são 7 segunda-feiras, se Deus não responder, não é Deus? Vou fazer 21 dias de jejum. Continue fazendo, meu filho. Mas no 22º dia, Deus vai mandar um anjo. E se Deus não mandar um anjo, não é Deus? Aí porque você não teve fé, Lucas. Como assim, irmão? Eu sou dono da agenda de Deus? O povo clamou 80 anos, Rebeca. Continua orando, Rebeca. Continua orando, Rebeca. Não desiste, não. Continua posicionado. E se nada acontecer, todavia, eu me alegrarei. Deixa eu dizer algo a vocês para acabar. Já é o terceiro para acabar. São 7. A oração do povo foi ouvida por Deus. A Bíblia fala aqui, quando Moisés se deparou com a sarça, Deus falou assim, ó: Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo e o clamor do meu povo subiu aos meus ouvidos. Eu vou responder a oração do meu povo. Deus há de responder a sua oração, irmão. E sabe o que é que gerou essa resposta de oração de Deus ao povo dele? Aí a gente chega na Páscoa. Deus enviou Moisés com sinais. Deus fez os sinais. Mas o 10º sinal foi quando Deus falou assim, ó: fala para o povo, Moisés, no dia 14 do mês de Abib, curioso, Abib ou Nissan, é o primeiro mês do calendário cerimonial do povo judeu, hebreu. No dia 14, no 14º dia, o povo vai sacrificar um cordeiro. Aí, irmão, eu começo a olhar para a cruz e ver Jesus ali já. Apocalipse 13:8 fala que o cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo.
Aí eu começo a ver Jesus. É por isso que eu falei, é Páscoa sim, irmão. Mas a nossa Páscoa é diferente. A nossa Páscoa é Cristo. Mas a Bíblia fala que Deus falou assim: Moisés, manda o povo fazer um feixe de isopo, que era uma planta, matar um cordeiro, melar lá e passar nos umbrais das portas. O povo judeu tem uma cultura diferente do povo egípcio. Estou falando etnias, mas eu quero que você pegue para você povo de Deus e Egito, nação pagã, mundo de pecado. Amém? Então consegui entender? Os egípcios, eles têm a ideia de que aqui na terra não vale nada. Por isso que eles fazem as grandes pirâmides, as tumbas importantes, imponentes, porque eles acham que naquele momento, por isso que eles são embalsamados, obrigado. Naquele momento é que vai começar a jornada deles. Então as casas dos povos egípcios são casas, como a gente diria lá no Nordeste, de sapê, de barro. Mas os túmulos são túmulos de pedra. E há uma cultura no povo egípcio que eles fazem assim, ó, Jonathan. Eles pintam uma falsa porta. E eles pintam uma aqui e aqui uma outra, para dar aquela ideia de túnel, de infinito. Nos umbrais das portas, eles colocam reflexões ao Deus Horus. Porque aquelas mensagens, palavras, simbolizam que os deuses egípcios vai trazer proteção para casa. Olha isso, irmão. Olha como é bom a gente ler, cara. Aí tu começa a entender. Ah, entendi, cara. Há lá uma falsa porta com escritos e hieroglifos egípcios mencionando a proteção dos deuses egípcios ali. Aí vem Jesus: meu povo, cadê meu povo? Aleluia. Mela aí. E passa nos umbrais, passa em cima dessas desgraças aí, irmão. Passa o sangue do cordeiro aí, irmão, tudo bem. Aí tudo começa a ganhar sentido, cara. Eles falam que a proteção dele está nesses escritos aí, aos deuses Horus e por aí vai. Não. Passa o sangue do cordeiro nos umbrais. Passa o sangue do cordeiro nos umbrais, Moisés. Fala isso pro meu povo. E a Bíblia fala que à meia-noite o anjo da morte veio. Olhou a casa do povo judeu, hebreu, o povo de Deus. Alguém aqui é povo de Deus? E falou: eu estou vendo o sangue do cordeiro. Eu estou vendo o sangue do cordeiro. E a gente fala que passou por cima, mas em Isaías 31:5 usa o mesmo verbo, pesac, só que não pesac, passac, que fala assim, ó, que é a ideia de uma pomba chegando no ninho dela. E ali estão os filhotinhos e há um grande incêndio, alguma coisa ameaçando. E vem a mamãe pomba, mamãe ave, e ela abraça Pesac. Olha que lindo. Ela abraça o ninho e protege os filhotes. E é o fogo quando passa, ela morre queimada. Mas os filhotes estão ali protegidos. É o mesmo verbo, irmão. Então não é só passar, é Deus através de Cristo Jesus, o quê? Nos abraçando, irmão. Nos braços dele, nos livrando do salário do pecado, que está lá em Romanos 6:23, que é a morte, cara. E aí, o clamor do povo, a persistência do povo orando durante 80 anos, nos leva a uma resposta de Deus, onde o sangue foi passado nos umbrais da porta, e ali eles comemoraram a primeira Páscoa. Uma oração, irmão. Um povo clamando. Como é que está a nossa vida de oração, igreja? Continuo persistindo na oração, mesmo sem ver resposta, Elô. É isso que Deus quer de mim e de você. A Bíblia fala que Jesus morreu na cruz, na sexta-feira maldita. As pessoas riram de Jesus. Um gaiato debochou dele. Tu não é salvo, não é Deus? Salva-te a ti mesmo e também a mim. Os soldados romanos falaram: nós matamos aquele que queria insurgir em revolta, em rebelião contra o império. Os fariseus comemoravam: agora a gente matou, calou a voz daquele que ameaçava o esquema nosso aqui. E as pessoas contaram vitória, mas eles não sabiam que o domingo estava chegando, igreja. E o domingo chegou.
E quando o domingo chegou, ele ressurgiu em glória, em poder, em majestade. E eu quero trazer algo para vocês, para acabar agora e acabar mesmo. A Bíblia fala lá em João, só João relata isso. Ouve isso, só João relata isso. A Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, os discípulos foram lá no túmulo, quando Isabela falou, e a tumba estava vazia. Diz que Maria Madalena, Maria de Magdala, aquela a qual Jesus tinha expulsado 7 demônios, sabe que eu lembro? Que muito foi perdoado, muito ama. A mulher do vaso lá. E ela voltou lá. Diz que quando ela olhou, ela viu um anjo. E ela viu um homem que ela confundiu com o jardineiro. Falou, cadê o corpo do meu mestre? E ela olhou para o jardineiro. Cadê o corpo do meu mestre? Cadê? E ela ficou desesperada. E ela não percebeu que o jardineiro era Jesus. Por que jardineiro? Porque nós somos criados para desfrutar de um ambiente de comunhão com Deus no jardim, irmão. Mas Adão decidiu desobedecer para ganhar a vida que ele aparentemente achava que ia ganhar e perdeu o acesso ao jardim. Jesus decidiu obedecer para dar a sua vida para que eu e você tivéssemos de novo acesso ao jardim com Deus, cara. Amém. E aí Jesus olhou para Maria e falou, Maria, é isso que Jesus faz comigo e com você hoje. Ele está chamando cada um de nós pelo nome. Tarsi, Jace, Jonas, Marcos, Ceci, Elizabeth, Daniel, Rose, Lene, Jonathan, Dona Débora. Dona Débora, filha Débora, ele vai falar. Chamou cada um de nós, Ulisses, Mateus, cada um de nós pelo nome, para desfrutar de uma mesa preparada para ele. Lucas fala que Jesus decidiu, ansiava ceiar com eles. E agora eu quero que você, com esse entendimento, crie em você uma expectativa de oração respondida por Deus. Desenvolva em você um hábito de continuar orando, ainda que demore 80 anos. Misericórdia, irmão, 80 anos não. Mas você pode morrer, irmão, e a oração não ser respondida, ou você não vê a oração sendo respondida. Mas seja como um plantador de tâmaras, que a próxima geração venha ver o fruto daquilo que você semeou hoje. Não pare de orar. Não pare de orar. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, seria: a oração verdadeira move os céus, irmão, e move. Deus nos chama a um momento de intimidade com Ele, de persistência em oração. Para quê? Para que a gente venha entender que Ele já fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Nós não poderíamos fazer. O convite hoje é para que a gente entenda que assim como houve o sacrifício lá atrás, também houve um sacrifício 2025 anos atrás, quando Ele morreu na cruz por amor a mim e a você. E nós hoje celebramos a ceia do Senhor, dizendo: Deus, essa é a nossa Páscoa. Essa é a nossa Páscoa. Porque nós comemos do pão e bebemos do vinho para simbolizar que o teu corpo foi moído em meu favor, que o teu sangue verteu para perdoar e limpar-me de todos os pecados. E é por esse motivo que eu vou continuar orando. Fica de pé, vamos orar. Vou fazer algo que eu sempre faço aqui em toda ceia. Eu quero estimular você a isso. Traz a memória aí alguém que ou que você magoou, ou que magoou você. Mas traz a que você magoou, irmão. Porque a gente sempre consegue lembrar daquele que nos magoaram, daqueles que nos magoaram. Mas quando a gente fala, lembra daquele que você magoou, a gente não, nunca magoei ninguém, porque a gente acha bom demais. Mas a gente se acha bom demais. Traz a memória alguém que você magoou. Que você magoou. Traz a memória aí e começa a dizer: Deus, me perdoa, porque eu magoei essa pessoa.
Me perdoa porque eu me posicionei de uma forma que não reflete a tua presença na minha vida. Eu não fui resposta de oração na vida dessa pessoa, me comportando dessa forma. Irmão, decide hoje ligar para ela e dizer: irmão, me perdoa pelo que eu lhe fiz. Me perdoa pelo que eu lhe fiz. Decide hoje ser sal e luz, irmão. Decide hoje levantar um clamor em favor a essa pessoa. Decide hoje que na próxima ceia nós estaremos aqui comemorando e ela vai estar ao teu lado, irmão, desfrutando desse ambiente de mesa. Depois de tudo isso, libera perdão para alguém que te magoou, mas esquece isso, irmão. Não seja alterada a tua natureza por causa do mundo exterior lá fora. Não permita isso. Eu sei que é difícil, mas peça a Deus maturidade para isso. Deus, aquilo que está lá fora não vai alterar aquilo que eu sou aqui dentro. Vinícius, vem cá, por favor. O Vini vai passar com o pão. E há aqui pedaços grandes de pão. Se você está em família, junta com alguém aí que ele vai dar um pedaço para você partilhar o pão com o seu próximo. Depois Júlio. Majestade pra nos atrair, nada viria em sua aparência para o desejar, mas rejeitado entre
aí e tirem um minuto para vocês orarem juntos em família. Uma igreja saudável, uma igreja de famílias saudáveis. Para tudo aí. Elô, vem cá, fica perto do Kaique. Isaac, Maria, vem aqui. Você está sozinho, irmão? Não permita que ninguém fique sozinho, não. Vem cá, irmão. Vem cá, irmão, fica aqui comigo. Não permitam que ninguém fique sozinho. Eric, cadê você, Luiz? Vem cá, Eric. Tá aí com a galera? Beleza. Escuta, cabeça. Eita, só sozinho. Deus me acorda. Deus vem em meu favor. Ainda que não seja agora, mas Ele vai responder. Ele não sei que fez isso. Porque doeu nele, não em nós. A nós, esse cara só deixa contar isso. Entender isso muda tudo. Não é religião. Não é religião. É vivência real. Muda tudo, a minha natureza muda. Eu tenho um nojo do pecado. Meu pai, eu não quero fazer essa vida miserável, porque eu vi esse cara do pecado, eu quero. Por quê? Porque eu quero viver com Deus preparou para a vida hoje. Deus quer ver. Pelas pisaduras, pelas pisaduras dele, que nós somos, eu quero ver os propósitos. Nós somos sanados. Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo e me aceitou, me limpou, me regenerou e me salvou. Obrigado por tudo que o Senhor fez na cruz, por tudo que o Senhor pode fazer na minha vida e o que o Senhor ainda fará. Eu quero ver se funciona as bênçãos celestiais e eternas espirituais ao teu lado, na tua presença. Mundo meu eu, Pai, eu te peço perdão, nós pedimos perdão. Faça cada um lá de si mesmo. Eu te peço perdão, porque tudo mais pode fazer. Eu quero perdoar as pessoas, olhar para a terra, magoar, ser um pouquinho e agora, cada vez mais. Cada pessoa que precisa de liberar perdão, pessoas que precisam ter liberdade. E faz um vaso novo. E faz um vaso novo. Faz um vaso novo. Nós louvamos. Nós louvamos. Irmão, a gente tem o hábito aqui de trocar o cálice. E a gente fala um pro outro, a gente vai trocando o cálice e vai dizer, irmão, o sangue de Jesus verteu por mim e por você. E isso é uma aliança perpétua para conosco, porque nós somos irmãos em Cristo, amém? Amém. Então quem pegou o cálice aí, troca com o teu grupo. Troca e fala para ele. Fala para ele, irmão, foi por mim e por você, mas não bebe ainda não, nem come ainda não. Para a gente fazer isso junto. Mas troca o cálice aí e fala assim, foi por mim e por você, irmão.
Alguém falta receber alguma coisa aí? O cálice ou o pão? Porque o pão, cadê seu pai? Não. Alguém mais falta receber? Lucas 22, verso 15 fala o seguinte: ele lhes disse, Jesus, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças a Deus e disse: peguem o cálice e o partilhem uns com os outros. Entendeu por que a gente faz isso? É Jesus falando, irmão. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos o pão. Obrigado, Deus. Aleluia. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Bebamos o cálice.